Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você de volta neste mesmo lugar, neste canal. Quinta-feira, hein? A semana está passando rapidamente. Aqui fala o pastor Adolfo Soares e eu tenho a alegria de participar mais uma vez nesta série Viralizando Esperança. O nosso assunto de hoje é comunhão. Nós temos falado de algumas atitudes que nos ajudam a enfrentar momentos de crise, momentos de desafio, momentos de problemas. Na segunda-feira falamos sobre a importância da fé. Aí na terça-feira falamos sobre compromisso. Ontem o assunto foi oração. Lembra da frase de ontem? Quem que lembra da frase de ontem? Escreve aí a frase de ontem. Vou lembrar para você. Transforme em oração tudo que é preocupação. E hoje, quinta-feira, o nosso assunto é comunhão, tá bom? Eu quero pedir dois favores para você. O primeiro é que você comparta o link agora, neste momento, com alguém. Pode haver uma pessoa que não está acompanhando os programas, não está sabendo da programação. Você pode compartilhar com ela, a fim de que acompanhe o tema de hoje, ainda dá tempo. E em segundo lugar, queria que você interagisse conosco. Faça o seu pedido de oração ou faça o seu agradecimento por alguma bênção recebida. O tema de hoje é comunhão, então você participe. Qual a importância da comunhão com Deus? Como ter comunhão com Deus? Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, tá bom? Eu convido você agora a um momento de oração para logo após abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por este privilégio que temos, mesmo vivendo momentos de desafio, momentos de crise, o Senhor nos permite tirar esse tempo para refletir na Tua Palavra. É isso que vamos fazer agora. Por favor, nos abençoe para que compreendamos a Tua orientação e para que possamos colocar em prática aquilo que aprenderemos hoje. Em nome de Jesus, amém. Comunhão com Deus. Sabia que a comunhão é uma atitude, é uma prática que nos permitiria enfrentar momentos de desafio? Assim como a fé, que já falamos, assim como o compromisso e a oração, a comunhão é essencial na vida de uma pessoa, de um cristão, de um filho ou filha de Deus, para enfrentar e superar momentos de desafio. Existem vários versículos bíblicos ou várias histórias da Bíblia que tratam desse tema, mas eu escolhi um texto bíblico que é realmente impactante, de um livro especial, que é o Evangelho de João. E eu quero convidar você tem a sua Bíblia aí? Me acompanhe, por favor, em João capítulo 15. Achou aí? João capítulo 15? Eu quero ler os primeiros versos. Diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sabe que é muito importante a gente ouvir os teólogos. É importante a gente ler os comentários bíblicos, os bons comentários bíblicos. Existem algumas bíblias bonitas, chamadas bíblias de estudo. Eu tenho várias delas, eu devo ter umas 10, 12 dessas bíblias, belíssimas em casa, que além de ter o texto, tem comentários. Esta Bíblia, por exemplo, que eu tenho, a Bíblia missionária, tem estudos bíblicos aqui, então esses recursos são interessantes. Então é bom ouvir os teólogos, é bom ler os bons comentários, é bom. Mas sabe o que é melhor? É quando você vai ao texto bíblico e você lê e você entende isso. Isso é fundamental. Aliás, nós vamos começar na próxima semana o estudo na lição da Escola Sabatina, como interpretar as Escrituras. Por que estou falando isso? Porque tudo o que você precisa saber sobre comunhão com Deus está nesse capítulo. E isso faz parte, esses versos que nós lemos, fazem parte do capítulo 15, um capítulo extraordinário. Tudo o que você precisa saber sobre comunhão com Deus, o que é, como manter comunhão com Deus, está aqui.
de uma maneira simples, de uma maneira profunda, explicada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ler com atenção. Eu queria pontuar algumas coisas sobre o tema comunhão aqui em João capítulo 15. A primeira ideia é sobre a metáfora. Jesus diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que significa isso? Veja que Jesus usa um exemplo muito simples, muito prático da natureza, para nos fazer entender um aspecto essencial da vida espiritual. Isso é muito importante. Jesus costumava fazer isso, conectar coisas conhecidas para levar seus ouvintes às coisas desconhecidas. Esse é um método que Jesus usava com muita frequência. Agora, observe algo muito interessante. Em João capítulo 14, versículos 16 ao 31, Jesus promete outro Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Por que Jesus faz essa promessa? Aqui em João 14, 16 a 31, Jesus Cristo promete o Espírito Santo como uma forma de Deus permanecer sempre ao nosso lado. Captou? Em João 14, 16 a 31, Jesus promete o Consolador, porque é através do Consolador que Deus vai se fazer presente sempre em nossa vida. Ou seja, em João 14, 16 a 31, Jesus Cristo está ensinando como Deus permanecerá conosco, como Deus manterá comunhão conosco. Já em João 15, 1 a 11, Jesus Cristo está nos ensinando como nós poderemos manter comunhão com Ele. Notou a diferença? João 14, 16 a 31, como Deus pode manter comunhão conosco, com você e comigo. João 15, 1 a 11, como eu, você, nós podemos manter comunhão com Ele. E veja que o raciocínio de Cristo é muito simples. Ele usa a metáfora da videira. Além de ser simples, esse raciocínio é prático. Do ponto de vista da agricultura, para os ramos darem frutos, precisam permanecer conectados, colados à estrutura da videira. Do ponto de vista espiritual, para nós darmos frutos, precisamos nos manter unidos em Cristo. Essa é a ideia. Assim como um ramo da videira, para produzir frutos, precisa estar conectado à videira, desta forma de Jesus. Se vocês querem produzir frutos, uma boa vida, uma vida que Ele quer que nós tenhamos, vocês precisam permanecer comigo. Percebeu a intenção de Cristo? Bom, então, o ensinamento aqui, amigos, é direto, é claro e podemos dizer que é simples. Permaneçam em mim. Somente dessa forma vocês produzirão frutos. Muito bem, a palavra, o conceito de permanecer é tão importante que ele se repete várias vezes. Aliás, se você está com a sua Bíblia aí, você poderia até me acompanhar. Veja aqui, ó, João 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No verso 4, aparecem pelo menos 4 maneiras da palavra permanecer. No verso 5, quem permanece em mim. No verso 6, se alguém não permanecer em mim. No verso 7, se permanecerdes em mim. No verso 9, permanecei no meu amor. No verso 10, guardar os mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. É muitas vezes, 11 vezes, pelo menos nessa versão, 11 vezes, em 11 versos, se repete de alguma forma a palavra permanecer. Quando a Bíblia repete algo muitas vezes, é porque isso é importante. Aqui nós temos então algo simples, profundo e importante. Se nós quisermos manter comunhão com Deus e termos uma vida de dependência com Ele, precisamos permanecer. Agora, a pergunta é, o que significa permanecer? Permanecer significa ficar em tempo, lugar e condição. A palavra permanecer, em segundo lugar, significa esperar por alguém. Muito interessante, né? O que Jesus está dizendo, então, é o seguinte: se você quer dar frutos,
Você precisa permanecer perto de mim, continuamente, o tempo todo. Você precisa residir perto de mim, de forma duradoura, de forma constante. Se você quiser dar frutos, bons frutos, você não pode se retirar da presença de Deus, ou do modo positivo. Você precisa permanecer na presença de Deus sempre. Como? Na sua essência, aqui nesse capítulo, Jesus Cristo apresenta pelo menos 3 possibilidades ou 3 maneiras de permanecermos com Ele. Mas antes de entrar nessas 3 maneiras ou nessas 3 formas de permanecer com Ele, eu queria enfatizar que o que Jesus está dizendo nesses versos é o seguinte: ficar em comunhão comigo significa estar ao meu lado continuamente. Significa residir perto de mim, significa estar comigo de forma duradoura, significa não partir nunca da minha presença. Claro, na metáfora que ele utilizou, é muito simples isso. Você acha que o galho quer se distanciar do tronco? Não, ele quer dar frutos. E para dar frutos, precisa permanecer constantemente grudado à fonte, que é justamente o tronco. Se você quer dar frutos, se eu quero dar frutos, preciso permanecer ao lado de Cristo. Pergunta: como? Bom, aqui que nós entramos na parte, digamos assim, mais importante da comunhão, que é um elemento, eu disse no início, um elemento essencial para enfrentar crises. Então vamos lá. Como permanecer perto de Cristo? 3 respostas. Vamos lá? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Captou? Uma maneira de permanecer em Cristo é permitindo que suas palavras permaneçam em nós. A que se referem essas palavras? Rema em grego. A que se refere aquilo que é proferido por viva voz, algo falado, a que se refere ao discurso, se refere ao conteúdo do que alguém disse, a que se refere a uma série de palavras reunidas em uma sentença, a que se refere a um assunto, a um discurso. Bom, de maneira sintética, as minhas palavras significam os ensinamentos de Jesus que estão contidos na sua palavra. Aqui. Você quer permanecer em Cristo? Você quer dar frutos? Leia a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Sabe que nós temos insistido, e eu tenho insistido sempre, no programa Reavivados por Sua Palavra. Já ouviu falar disso? Reavivados por Sua Palavra? Todos os dias, na primeira hora do dia, você e eu somos convidados, desafiados a iniciarmos o nosso dia, a melhor hora do dia, quando a mente está livre, ainda de preocupações, o coração está aberto, a ler a Palavra de Deus, um capítulo por dia. A cada dia, nesse período estamos lendo o Salmo. Você poderia fazer isso, começar o seu dia ouvindo a voz de Deus, porque dessa forma você permanece em Deus. Eu gosto tanto disso, viu, amigo e amiga? Eu gosto tanto que eu preparo vídeos a respeito disso, resumindo o capítulo do dia. Você pode encontrar isso no YouTube, você pode encontrar no Facebook da Igreja Adventista, aqui da Divisão Sul-Americana, e vários colegas tuiteiam, postam resumos, imagens, frases, porque nós entendemos que não tem como permanecer em Jesus Cristo e dar bons frutos se nós não lermos a sua palavra. Beleza? Vamos para o segundo item. No mesmo verso 7 diz assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui nós temos uma segunda indicação indireta, mas clara, sobre como permanecer em Cristo. Aqui estamos falando da oração, falamos da Bíblia e aqui estamos falando da oração. É autoevidente que não tem como permanecer em Cristo se nós não orarmos. Ontem já falamos sobre o tema da oração. Não tem como manter comunhão com Deus sem orar. Na leitura da palavra, nós ouvimos Deus falando, porque aqui é a revelação escrita. Na leitura da palavra, nós ouvimos Deus falando. Na oração,
nós temos o privilégio de falar com Deus. Quando lemos a Bíblia, Ele fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Ele. Perceba que isso se completa. Ouço Deus falando, Ele me ouve falando. O texto diz, claro, né? O texto diz assim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vos será feito. É claro que não significa que eu posso orar qualquer coisa e essa qualquer coisa que me der na cabeça eu vou receber. Não, porque se eu leio a sua palavra e permaneça a sua palavra, até meu modo de orar será diferente e aquilo que eu pedir na oração também será diferente. Por quê? Porque eu vou conhecer a vontade de Deus. E um terceiro modo de permanecer em Cristo está no capítulo 15, no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Vamos recapitular? Primeira maneira de permanecer em Cristo, lendo a sua palavra. Segunda maneira, orando. Terceira maneira, guardando os seus mandamentos, guardando os seus ensinamentos, aquilo que Deus nos deixou na sua palavra, porque quando Jesus Cristo ensina, quando Deus falou através dos profetas no Antigo e Novo Testamentos, Ele deu orientações. Isso nós precisamos guardar, precisamos seguir, precisamos obedecer. Os meus mandamentos, essa expressão significa as ordenanças de Jesus que estão aqui na palavra de Deus. Então perceba, manter comunhão com Deus, permanecer em Deus, tem elementos, digamos assim, mais passivos e tem elementos mais ativos, se a gente for dividir didaticamente nisso. Você considera o primeiro aspecto, ler a Bíblia, me mantém em comunhão com Deus, mas é algo que você faz só você, ninguém vai fazer por você, você sozinho, sozinha. Além disso, a oração é algo que você faz também, é algo mais tranquilo. Mas guardar os mandamentos é algo mais ativo, porque você não guarda o mandamento sozinho, sozinha. Você guarda o mandamento na ação, na vida prática, no convívio com as pessoas. Percebeu? Então, ler a Bíblia e orar, algo mais pessoal. Guardar os mandamentos, algo mais envolvente, algo que tem a ver com o convívio com as pessoas. Você quer manter comunhão com Deus? Quer permanecer em Deus? Leia a Bíblia. Ore e guarde os mandamentos. Isso nos mostra que manter comunhão com Deus não é algo assim, digamos, místico, algo abstrato, não, é algo prático. Porque orar a Bíblia é algo, ler a Bíblia é algo prático, orar é algo prático e guardar os mandamentos é algo prático. Sabe que tempo atrás eu li o livro Patriarcas e Profetas e o capítulo 6 desse livro, intitulado Sete e Enoque, é impressionante. Porque eu percebi que Enoque era uma pessoa que mantinha comunhão com Deus na prática. E na vida de Enoque nós vemos muitos impactos, assim, de maneira real. O que acontece quando uma pessoa mantém comunhão com Deus, permanece em Deus? Que mudanças acontecem? Eu descobri algumas coisas, quero ler para você rapidamente aqui. Primeira, à luz desse capítulo, o que é manter comunhão com Deus? Significa cumprir os deveres como esposo, como pai, amigo e cidadão. Olha só. Significa um coração em harmonia com a vontade de Deus. Manter comunhão com Deus, permanecer nele, significa o senso da grandeza e da perfeição divina. Além do mais, significa gastar tempo em meditação e oração com Ele. Significa ser um pregador da justiça. Significa não gastar a vida no acúmulo de posses. Significa buscar a Deus de todo o coração e significa demonstrar ardente desejo de morar na nova terra. Olha, esse capítulo 6 do livro Patriarcas e Profetas, intitulado Sete e Enoque, é impressionante e eu sugiro fortemente que você leia esse capítulo. Concluindo, comunhão com Deus é uma atitude muito importante para vencer as crises dos tempos em que estamos vivendo. Comunhão com Deus significa estar unido a Ele, a Jesus Cristo, como? Lendo a Bíblia, orando e guardando os seus mandamentos. Você quer ter força, quer ter fé, você quer ter disposição, motivação para viver a vida da melhor maneira, produzindo frutos dignos de quem é filho e filha de Deus? Só tem um jeito,
mantenha comunhão com Deus, permaneça nele. Como? Lendo a Bíblia, orando e também guardando os mandamentos de Deus. Muito simples, né? Que pela graça de Deus, você e eu possamos viver isso imitando Enoque. Assim como Enoque viveu com Deus, permaneceu em Deus e teve uma vida extraordinariamente diferenciada, nós, pela graça do Pai Celestial, também podemos. Vamos orar sobre isso? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, que mais uma vez nos alimentou hoje. Hoje aprendemos algo simples, mas algo essencial para vencer as crises. Precisamos manter comunhão contigo. Como? João 15 diz, lendo a Bíblia, orando e guardando os mandamentos. Pai, nós até já sabíamos disso, mas foi muito bom encontrar isso na Bíblia de maneira clara. Ajude-nos, por favor, a cumprir a praticar essas 3 atividades em nossa vida. Não podemos sozinhos. Por isso pedimos a Tua ajuda, a Tua graça e o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você ficou conosco até o final. Por favor, compartilhe o link com as pessoas. E outra coisa, gostou do tema da comunhão? Como é que você faz para manter comunhão com Deus? Você quer nos contar? Você tem um pedido de oração, um agradecimento? Escreva aí. Ficaremos felizes em ouvir a tua participação. Que você tenha um lindo dia abençoado pelo Pai Celestial.